O Brasil é o único país entre as 10 maiores economias do mundo que não universalizou o saneamento básico. Na América Latina, países como Chile, Colômbia, Argentina e México já universalizaram o saneamento. Mas no Brasil, o saneamento é símbolo de vergonha nacional e de incompetência das estatais. 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto tratado e 35 milhões não têm água tratada. Esse é o resultado trágico de quase 60 anos de oligopólio estatal controlando o setor e criando reserva de mercado para impedir a concorrência. Mas com a aprovação do novo marco do saneamento básico no Congresso Nacional em julho de 2020, o setor se abriu para a competição de mercado, investimento privado e determinou uma meta importante: a universalização do saneamento até 2033. Para atingir esse objetivo, será preciso atrair em torno de 40 bilhões de reais por ano. Trata-se de uma meta ambiciosa que vai demandar segurança jurídica e a célere regulamentação do marco aprovado pelo Congresso. E para tratar desse assunto, Panorama convidou Gessner Oliveira, um dos maiores especialistas sobre o tema, professor da Fundação Getúlio Vargas e sócio da GO Associados, uma das mais renomadas consultorias na área de saneamento. Gessner, muito bem-vindo ao Panorama. Olha, é um grande prazer estar aqui, sobretudo um tema tão importante que o Panorama está abordando hoje. Olha, antes de começar o nosso papo, eu tenho um recado para você. A Brasil Paralelo acaba de lançar sua nova produção original, Infiltrados Venezuela. Escutamos muitos relatos sobre esse país. Uns dizem que a Venezuela vive um excesso de democracia. Já o relatório da ONU acusa a Venezuela de crimes contra a humanidade. Mas afinal, o que é a Venezuela? O novo documentário da BP mostra a Venezuela de dentro do país. Nessa viagem, a equipe da BP ouviu relatos emocionantes e teve contato com histórias de vida que vão mudar a sua forma de ver o povo venezuelano. Toque aqui no link da descrição deste vídeo para garantir seu acesso a essa e mais de 100 produções originais da BP. O novo original BP, Infiltrados Venezuela, já está em exibição exclusivamente para os assinantes da Brasil Paralelo. Ô Gessner, você uma vez falou para mim assim, Felipe, a questão do saneamento é o maior projeto socioambiental do mundo. Exatamente. E explica um pouco para as pessoas a magnitude disso. Olha, com certeza, Felipe, eu estou convencido que você não encontra hoje no mundo, mesmo nos países mais populosos, na China, na Índia, você não encontra um programa voltado para 100 milhões de pessoas do ponto de vista de coleta de esgoto. Você mencionou muito bem os dados vergonhosos que o Brasil tem, com 35 milhões de pessoas sem água tratada, metade da população, daí 100 milhões aproximadamente, sem coleta de esgoto, cerca de metade do esgoto gerado não vai para a natureza in natura, né? E ainda tem uma perda média, e aí realmente é obsceno, Felipe, uma perda média de 40% Nossa. da água na distribuição. Quer dizer, 40% da água tratada se perde. Você imagina uma situação de uma padaria que produz 10 pãezinhos e perde 4 a cada fornada. Ela, obviamente vai à falência, é impossível, né? Então, e aqui se trata de algo tão essencial quanto o pão, que é o serviço de saneamento básico para a população. Então, nesse sentido, quando você mobiliza o país para garantir saneamento para 100 milhões de pessoas aproximadamente, e isso dá para essas pessoas dignidade, um lugar salubre para morar, afasta o esgoto das crianças, né, e permite que elas tenham menos doenças como diarreia, por exemplo. Aliás, um impacto tremendo na saúde, né? Tremendo na saúde. Quer dizer, o que acontece é que a contaminação da água
pelo esgoto ou a contaminação direta do esgoto que, infelizmente, a gente vê correndo nas ruas das nossas capitais, isso faz com que haja uma série de doenças. Essas doenças geram absenteísmo no trabalho, geram absenteísmo na escola, consequentemente aumentam a evasão escolar, né? Essas doenças afetam a gestação das mulheres, consequentemente afeta inclusive o desenvolvimento do cérebro dos fetos e, consequentemente, da sua capacidade cognitiva e, consequentemente, sua capacidade de adquirir capital humano na sua vida. Ou seja, o saneamento é realmente algo essencial. Eu diria que o saneamento é saúde, o saneamento é meio ambiente. E é esse programa que está em curso, para o qual é necessário investimento e que, portanto, é o maior programa socioambiental do planeta. As estimativas apontam, isso é um estudo do Trata Brasil, apontam um impacto em termos de benefício da ordem de 1,4 trilhão de reais. Algo comparável, inclusive superior, àquilo que foi calculado por ocasião da reforma da Previdência, que foi, evidentemente, uma reforma muito importante. Então, por isso que eu digo, no planeta nós não encontramos um programa dessa dimensão. E é isso que está em jogo. E que terá esse impacto de mais de 1,4 trilhão de reais, como você bem disse, e benefício social. Assim, vai cair atendimento no SUS, porque as pessoas vão ter menos doença, vai melhorar a frequência das crianças e jovens na escola, porque também terão menos doença, né? Além de tudo, a dignidade. E um impacto redistributivo muito importante, porque... E ele se dá de várias maneiras, Felipe, porque, primeiro, uma distribuição de riqueza. Suponha uma família pobre morando à margem de um córrego poluído. Na medida em que você despolui esse córrego, aquela região se valoriza imediatamente. Aquilo que era um local de despejo, de descarte, de dejeto, torna-se um local que pode ser até agradável e, em algumas ocasiões, inclusive em alguns projetos, o valor dela se multiplica por 3, 4. Quer dizer, você já redistribuiu riqueza, né? E você tem um patrimônio maior. Além disso, você redistribui renda. Por quê? Porque uma das coisas que é comprovada no estudo que eu citei do Trata Brasil é que você tem um impacto sobre a produtividade. Com certeza. Esse impacto sobre a produtividade se dá através da diminuição do absenteísmo no trabalho. O que é muito importante, quer dizer, você, para aumentar salário, não tem milagre. Você aumenta salário aumentando produtividade, né? A não ser que você queira gerar inflação, gerar uma série de outras distorções. Mas, então, aumentando a produtividade, você está aumentando o salário, né? Sem intervenção, sem assistencialismo, você está aumentando na veia, porque aquele produtor ele é mais produtivo e é mais demandado e, consequentemente, recebe uma renda maior. Então, você tem distribuição de renda, distribuição de riqueza e capital humano. As pessoas têm mais condições de se desenvolver e, consequentemente, ter mais oportunidades no mundo do trabalho e na vida em geral. Ô Gessner, finalmente o Congresso Nacional aprovou um novo marco do saneamento em julho de 2020, né, para acabar com essa vergonha, com essa dívida social que você bem colocou. Mas aí vem o presidente Lula, aprova um decreto presidencial mudando um pilar central disso, que era aumentar a competição nesse setor, trazer o setor privado. E por que esse revés tão grande em cima de algo fundamental para atingirmos a meta de universalização em 2033? Olha, não há nenhuma razão de política pública que possa explicar o decreto que o governo Lula fez, alterando o marco do saneamento. Inclusive, você tem uma lei aprovada há menos de 3 anos atrás pelo Congresso, e aí você solta um decreto que fere 2 princípios básicos do novo marco. Um deles é que você precisa ter competição.
Sim. Aliás, é um princípio constitucional da livre concorrência e do direito administrativo que você sempre deve zelar pela competição e, consequentemente, pela licitação de serviços que você vai oferecer. O que o decreto do governo federal fez foi permitir que empresas estatais, sob determinadas circunstâncias, pudessem operar sem licitação. O que realmente vai justamente contra, você no início falava, olha, você deu reserva de mercado para essas empresas, que se essas empresas tivessem capacidade de investimento, mesmo assim não seria correto, não seria constitucional e não seria o melhor procedimento. Mas, de qualquer maneira, você teria o serviço. O problema é que nem isso ocorre, porque, comprovadamente, várias empresas, não digo todas, não quero generalizar aqui, mas várias empresas estatais não têm condições de fazer os investimentos necessários para universalizar o serviço na próxima década. Ela não consegue mostrar essa capacidade econômico-financeira para fazer o investimento devido. Quer dizer, ela não consegue sequer, algumas empresas não conseguem sequer preencher quesitos mínimos de índices econômico-financeiros, de ter digamos, um ativo robusto, de ter indicadores de liquidez razoáveis, consequentemente ter capacidade de capital de giro e, mais importante, capacidade de investimento, porque ela tem que ter alguma forma de financiamento para justamente dobrar o patamar de investimento no mínimo para fazer os investimentos necessários. Então, você está diante de um fato, assim, de uma empresa que domina o mercado e não faz nada. Não. Quer dizer, nem resolve o problema e nem sai dando oportunidade para que uma parceria público-privada, uma empresa privada, enfim, que a gente encontre uma fórmula para a população ter E ainda serviço. tem esse desperdício de quase 40% na média nacional de água tratada. Isso na média, porque para você chegar a uma média de 40%, significa que há situações de 50%, de 60%, de 70% de perda. Quer dizer, é uma coisa surreal. É uma coisa surreal. Então, o que aconteceu com o decreto foi dar fôlego para essa reserva de mercado. Esse foi um problema sério. Você tinha, graças ao marco, ficou claro que você tinha mais de 1.000 casos, mais de 1.000 municípios, nos quais os contratos estavam irregulares. Sim. Quer dizer, irregulares porque eles não atendiam às condições mínimas de um contrato, de ter meta, de estabelecer universalização. Quer dizer, como que você vai operar saneamento sem meta? Você tem que ter uma meta. Eu falei, olha, eu vou fazer, a cobertura hoje é baixa, mas daqui a 3 anos vai ser assim, daqui a 6 anos vai ser assado. Não tem isso, quer dizer, não tem nada. Então, o marco tinha determinado um prazo, né, para essa regulamentação. O prazo para essa regulamentação, que deveria ocorrer já no final deste ano de 2023. E isso foi estendido até 2025. Se a gente estivesse aqui falando, olha, a gente vai fazer um programa para ir a Marte, tudo bem. Olha, nós vamos dar 2 anos a mais para os cientistas pensarem nisso, naquilo. Nós estamos falando de água e esgoto para a população. Eu nem vou falar manejo de resíduos sólidos e drenagem, que são igualmente importantes, porém, nós estamos falando de água e esgoto, que ainda a gente não tem. Então, não dá para dar mais 2 anos. Né? A população tem pressa. É verdade. Né? São milhares de crianças que vão continuar brincando no esgoto. Agora, Gessner, essa mudança de prazo, ou seja, essa postergação, vai atrapalhar o atingimento da meta da universalização de 2033? Com certeza atrapalha. A meta de 2033 já é difícil, não é fácil. É factível, porém não é fácil, é desafiadora. Justamente porque você precisa investir muito e rápido. Investir rápido nas manchas urbanas não é fácil, a gente sabe disso. Você vai fazer uma obra, por exemplo, que
por exemplo, uma adutora, ou, eventualmente, um interceptor grande de esgoto, são obras comparáveis a um metrô. Quando a gente olha os diâmetros, quando a gente olha o volume que passam por essas regiões, sobretudo são regiões muito urbanizadas que causam um transtorno enorme na cidade, etc. Isso exige realmente uma mobilização muito grande. Se você posterga, obviamente que você já compromete esse cronograma. Então, aí foram pontos que realmente representaram um retrocesso, né? Mesmo assim, há interesse, há apetite, há investimentos, mas é preciso corrigir isso, e a Câmara corrigiu, e obviamente a gente espera que o Senado ratifique, né, e, eventualmente, aí, dependendo da tramitação, pode até aprimorar. Nem tudo foi ruim no decreto governamental. Eu acho que a gente tem que reconhecer os pontos que foram positivos. Quais foram esses pontos positivos? Eu acho que há um ponto positivo, que é a eliminação de um limite que existia para as parcerias público-privadas. Havia um limite de 25% do total do valor dos contratos de uma determinada empresa, né? Vamos pegar uma empresa estatal, ela tinha até 25% do total dos contratos que ela poderia fazer mediante parceria público-privada. E esse limite era absolutamente artificial, foi eliminado e é positivo. Aliado a algumas medidas que a Secretaria do Tesouro, no Ministério da Fazenda, anunciou, ainda não foram, nem todas foram implementadas concretamente, mas facilitando aportes do Tesouro para as garantias, aprimorando as parcerias público-privadas. Isso é positivo, acho que deve ser apoiado, aprimorado e implementado. Agora, é muito importante que você não deixe a reserva de mercado e privilegie a competição pelo mercado em vez do monopólio estatal. Agora, Gésner, você mencionou bem que a Câmara dos Deputados derrubou o decreto presidencial, precisa ser votado no Senado. Vamos dizer que o Senado ratifique. Perdemos quase 6 meses já de investimento que poderia estar ocorrendo no saneamento básico, né? Exatamente. E aí nós temos um segundo desafio depois disso, que é a regulamentação desse marco do saneamento, né? Então, explica um pouco para nossa audiência do Panorama, quais são as 3 coisas cruciais que precisam estar nessa regulamentação para dar essa segurança jurídica ao investidor em saneamento? Olha, uma coisa essencial e que também tem a ver com o decreto é garantir. Uma das grandes perguntas do investidor é o seguinte: bom, tudo bem, eu vou fazer um investimento por 20, 30, às vezes 40, 50 anos, com ativos que têm vida útil de mais de 3, 4 décadas. Qual vai ser a regra? E em que medida essa regra será respeitada ao longo desse período, onde teremos aí, sei lá, 10 governos que vão se suceder naturalmente. A regulação independente é fundamental. Aquele regulador que não fica impressionado com um telefonaço do presidente, do governador, do prefeito, é muito importante. É aquele regulador que presta contas, que fala assim: olha, eu tomei essa decisão sobre o reajuste tarifário por razões A, B, C, há um diálogo, há controvérsia ao respeito do devido processo legal. Se você garante isso para o investidor, mesmo que ele pode até discordar de determinadas decisões, de determinadas regras, mas se ele sabe que aquele juiz é imparcial, que aquele juiz não é, digamos, um mero representante do governo ali que vai fazer aquilo que o governo Não pode ter vínculo partidário, precisa ser uma questão de Estado e, portanto, essa agência, que é a ANA, né, hoje, exatamente, precisa cumprir esse papel de forma técnica. Aliás, precisa aprender com o Roberto Campos Neto, né? Pô? Exatamente. Como é que um técnico resiste à pressão política? Eu acho que é fundamental. Eu acho que o técnico, não importa, o presidente não gostou, azar.
ele segue aquela determinação. Tem determinados critérios técnicos, eles são explicitados, no caso do Roberto Campos Neto, há uma ata do Comitê de Política Monetária expondo o que motivou uma determinada decisão. Eu, você, qualquer um pode ser contra ou a favor, mas aquilo ali é claro, é transparente, né? E é isso que se quer em todas as áreas, na área de telecomunicações, na área de energia elétrica e, naturalmente, na área de saneamento. No saneamento, há uma peculiaridade que torna isso ainda mais importante, porque você tem, Felipe, é impressionante, você tem quase 100 agências reguladoras de saneamento. Nossa! Por quê? Porque esse é um serviço muito local e constitucionalmente, o poder concedente, a titularidade do poder concedente é municipal e compartilhada nas áreas metropolitanas. Então, o que acontece? Você tem agências reguladoras que são municipais, agências reguladoras que são para um conjunto de municípios, então elas são regionais, agências reguladoras que são estaduais. Então você tem um sem número de agências. Agora, você imagine conciliar essas regras. Muitas vezes você tem uma empresa, há empresas nacionais, empresas privadas, que operam em vários estados da federação. E muitas vezes as regras são contraditórias. Parece o sistema tributário brasileiro. Parece, não sei se não consegue ser tão confuso quanto o sistema tributário, mas olha, é muito confuso naturalmente. E daí a necessidade de harmonizar, de padronizar e estabelecer as melhores práticas de regulação, as melhores práticas internacionais. Há vários guias de regulação no mundo, são conhecidos. Então, quando você, por exemplo, fala assim, como vai ser a definição da regra contratual, ou, por exemplo, como que vai ser a definição da tarifa, que modelo vai ser usado? Há vários modelos, há as melhores práticas, e você, à medida que você tiver a ANA, como você mencionou, Agência Nacional de Água e agora de Água e Saneamento Básico, a ANA faz normas de referência segundo a legislação do novo marco. Essas normas de referência procuram harmonizar, padronizar e, ao mesmo tempo, colocar as melhores práticas, né? Que, evidentemente, uma agência aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, o caso da Arcesp, ela não precisa seguir exatamente o que a ANA disse, a reguladora é estadual. Porém, há alguma diretriz da ANA, é o chamado supervisor regulatório. E esse supervisor precisa ser independente. O que o decreto do governo federal fez foi falar a ANA deverá seguir a orientação do Ministério do Desenvolvimento Regional. Ora, é você submeter de novo uma agência técnica a um órgão político. A um órgão político, quer dizer, alguém que está lá, que tem mandato, que não pode ser mandado embora se não fizer aquilo que o governante mandar, fica constrangido por alguém que pode ser demitido a qualquer momento se desagradar o governante da hora. E essa que é a questão. Agora, ô Gessner, esse é um ponto importante que você toca, né? O Brasil, lá em 1995, no governo Fernando Henrique, quando se criaram essas agências reguladoras, era esse perfil, era para escolher absolutamente pessoas técnicas, né? Para ter essa independência técnica dissociada da política partidária, né? E funcionou durante um tempo. Mas depois, como tudo no Brasil, virou mais um antro de loteamento político às agências, né? E isso deturpou o papel técnico das agências. E hoje o governo, sem nenhum pudor, acha que todos os órgãos técnicos, não só as agências, mas o Banco Central, tem que se submeter à vontade política. Como é que nós podemos resgatar esse papel inicial da agência como um órgão absolutamente técnico e blindada? Devemos seguir um modelo do Banco Central, como a gente comentou há pouco? Com certeza. Eu acho que o modelo, uma agência, para funcionar direito, ela tem que ter três coisas fundamentais.
ela tem que ter excelência técnica, né? Então, as pessoas que são designadas para essa agência, obviamente, têm que entender do setor e elas têm que ser legítimas porque elas entendem do assunto, porque elas são autoridade no assunto. Isso é fundamental. Segundo aspecto, elas têm que ser transparentes e elas têm que seguir, respeitar sempre o devido processo legal. Elas mimetizam no plano administrativo o devido processo legal do judiciário. Então, os processos são decididos de uma maneira muito mais, com muita rigidez, com muita transparência, de sorte que qualquer problema eles não serão anulados imediatamente de plano aí por algum juiz. A não ser que, evidentemente, a Justiça sempre poderá rever decisões do plano administrativo, mas tem muita solidez, né? E um terceiro aspecto, a prestação de contas para a sociedade. O regulador também não pode ser aquele sujeito que, às vezes, até o cara entende do setor, mas começa a decidir tudo, etc., sem prestar contas. Ele também tem que prestar contas à sociedade. Esses três ingredientes são fundamentais. Era o espírito dos anos 90, quando foi criada a Anatel, quando foi a ANEEL, sucedendo ao DINAI para o setor elétrico, e várias outras agências, a NTT e várias outras agências foram criadas. Esse é o espírito básico, é o espírito que está na Lei das Agências Reguladoras, aprovada em 2019, sempre com essa preocupação de independência. Independência do poder econômico, independência do poder político, né? E nós temos que fazer realmente, a sociedade precisa resistir e impedir um retrocesso nesse sentido, porque o Brasil não terá investimento em infraestrutura e em várias áreas sociais importantes se as agências reguladoras não funcionarem direito. Agora, Gessner, o empreendedor, o empresário, ele tem sempre uma veia de ousadia, né? Ele não vai esperar tudo ficar perfeito para começar a investir, né? Então, nós estamos falando aqui, o marco do saneamento ainda não foi regulamentado, foi aprovado, depois teve esse reverso agora, temos que reverter. Mesmo assim, nós tivemos mais de 50 bilhões de reais contratados em investimento que já está acontecendo nisso, né? E o caso mais emblemático é a SEDAI no Rio de Janeiro. Exatamente. Então, é interessante que o empresariado não vai ficar esperando tudo ficar perfeito para começar a investir. Ele vai antecipando os fatos e fazendo investimento, né? Mas eu queria que você contasse um pouco dessa transformação extraordinária que aconteceu, não só com esses 50 bilhões investidos, mas principalmente com a questão da SEDAI, que vem mudando a vida do Rio de Janeiro. Não, com certeza. O Rio de Janeiro, que é um cartão postal do Brasil, quer dizer, a nossa apresentação para o mundo, a cidade que mais chama a atenção do Brasil, tem um problema de saneamento muito sério. Quer dizer, o Rio de Janeiro, primeiro o estado do Rio de Janeiro, vários municípios estão com uma qualidade de saneamento muito baixa, a Baía da Guanabara poluída, e nós tivemos problemas recorrentes e graves com a qualidade da água tratada ou não tratada no estado. Né? Tínhamos a meta de limpar a Baía da Guanabara para a Olimpíada, nada aconteceu. Nada aconteceu, uma vergonha, realmente uma vergonha. Felizmente, através de uma modelagem muito bem feita pelo BNDES, foi possível fazer uma estratégia na qual preservou um espaço para a SEDAI como uma fornecedora da água por atacado, quer dizer, ela, através do sistema Guandu, ela, digamos, trata a água com mais investimento e tem um sistema de distribuição com plataformas privadas, então foram divididos em 4 blocos para tais plataformas. Hoje você tem empresas como a Egeia, como Rio Mais e a Iguá, com plataformas privadas que fazem a distribuição, tem investido muito, inclusive
nos editais dos diferentes blocos, havia previsão de investimentos pesados nas comunidades, que tem um impacto sobre a qualidade de vida das pessoas fenomenal. Isso já está sendo sentido. É apenas o começo, porque ainda há muito o que fazer. Só para dar uma ideia aqui para o espectador de Panorama, você tem uma estação de tratamento, pode demorar 2, 3 anos para ser construída, depois tem um período de pré-operação, ou seja, depois tem as conexões, há uma série de... São investimentos pesados, realmente, que demoram algum tempo, mas mesmo assim a população já está sentindo. Aqueles problemas dramáticos de falta de água, de água com uma qualidade muito ruim e de esgoto a céu aberto, etc., estão sendo atenuados. Não serão resolvidos rapidamente, mas a população já sente um avanço razoável. Isso está mudando a cara do Rio de Janeiro. Isso vai ser essencial para o Rio de Janeiro. Se a gente volta um século atrás, para algumas cidades no início um pouco mais de um século, no início do século passado, você tinha alguns problemas estruturais ainda de cidades europeias. Se a gente volta um pouco mais no tempo, para o século XIX, você tinha problemas muito sérios nessas cidades. Então, um pouco o Rio de Janeiro e o conjunto das capitais brasileiras precisa acelerar o passo para fazer esse percurso, que a gente está mais ou menos, em termos de saneamento ambiental como um todo, a gente está mais ou menos um século atrasado em relação aos grandes centros. Olha, antes de voltar para o nosso papo, eu tenho um recado para dar para você. A Brasil Paralelo acaba de lançar sua nova produção original, Infiltrados Venezuela. Escutamos muitos relatos sobre esse país. Uns dizem que a Venezuela vive um excesso de democracia. Já o relatório da ONU acusa a Venezuela de crimes contra a humanidade. Mas afinal, o que é a Venezuela? O novo documentário da BP mostra a Venezuela de dentro do país. Nessa viagem, a equipe da BP ouviu relatos emocionantes e teve contato com histórias de vida que vão mudar a sua forma de ver o povo venezuelano. Toque no link da descrição deste vídeo para garantir seu acesso a essa mais de 100 produções originais da BP. Agora, o Gessner, é uma questão que sempre é um mito, mas é um mito que precisamos ser realistas, porque a narrativa da esquerda sempre ganhou essa narrativa, que o negócio é o seguinte, que privatização vai aumentar o custo da tarifa. Vai aumentar porque o empresário só pensa em ganhar dinheiro e, portanto, isso vai fazer com que nós paguemos mais caro pelas tarifas. E, na verdade, as pessoas esqueceram o que aconteceu com telefonia, tal, como as coisas se tornaram até mais acessíveis por causa da competição. Como é que você responde a esse mito, a essa provocação de que, na verdade, o saneamento pode sim resolver, deixar o Rio de Janeiro muito melhor, como é o caso da cidade, mas as tarifas vão subir? Olha, é realmente um mito. E é engraçado como esse negócio pega, né? Porque é um mito absurdo, porque hoje a água é caríssima para a população pobre. Quer dizer, o rico se vira, o rico tem água, e quando a gente olha as cidades, você pega os bairros onde o sistema de água existe, funciona mais normalmente, é até uma água barata. Agora, quando você pega a periferia das grandes cidades, não tem água. Os 35 milhões de pessoas, de brasileiros e brasileiras que não têm acesso à água tratada, certamente estão nas faixas C e D e da população. São pessoas pobres, que pagam muito mais caro. Muitas vezes é o miliciano ali que rouba uma água e vende caro, mas muito caro, a água para o pobre. Então, realmente é um absurdo. Quer dizer, a situação atual é uma casta de funcionários com baixíssima produtividade, com reserva de mercado, incapazes de oferecer um serviço que acaba inexistente para a população, portanto, a preço infinito, e vem com essa lenga-lenga de que, olha, vai ficar muito caro, eles só querem ganhar dinheiro. Bom, é claro que o empresário quer ganhar dinheiro, isso é ótimo. Quer dizer, eu acho que todo brasileiro tem o direito de ser empreendedor.
Isso, aliás, é uma característica ótima do Brasil, que apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, há um espírito empreendedor no brasileiro. Agora, é um setor regulado, quer dizer, a taxa de retorno ela vai ser estabelecida contratualmente. Quer dizer, não é que o sujeito vai cobrar aquilo que ele quer. Muitas vezes, como foi o caso do Rio de Janeiro, você até estabelece uma regra, olha, a tarifa em termos reais não poderá subir. Agora, como o serviço atual é muito ineficiente, você fala, olha, a tarifa vai ter que ser essa, você vai ter os seus reajustes periódicos pela inflação, só que você não vai poder aumentar a tarifa, mas mesmo assim dá para ganhar dinheiro. Isso vai estar previsto. Eficiência, escala, ganhando eficiência. Pô, se você tem 40% de perda, você me dá uma padaria que a cada 10 pãezinhos perde 4, pô, eu vou fazer um esforço para perder só meio pãozinho. E aí, o resto é margem líquida. O resto é margem líquida, o resto é ganho. Então, obviamente, você tem muitas oportunidades. Quer dizer, eu diria que uma coisa que eu falo sempre, que o nosso maior manancial de água no Brasil é a nossa incompetência. Porque se a gente perde 40%, vamos perder o padrão internacional, que é algo entre 10% a 15%, não é zero. É de 10% a 15%, porque às vezes você perder zero, o que você tem que gastar para reduzir perda é mais do que o que você perde. Então, não vale a pena. Mas se você reduzir desses 40 em média para 15, você dá um salto um ganho de eficiência, que aí você pode ter tarifas menores, atender a população. E o mais importante, Felipe, e que realmente comprova o mito, é que toda essa lenga-lenga de que vai subir tarifa, blá, 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 a legislação prevê tarifa social. Uhum. E no Brasil, cruelmente, não se usa a tarifa social no limite permitido. Quer dizer, muitas empresas estatais não usam a tarifa social na proporção que elas poderiam, por lei, utilizar. Quer dizer, a população mais carente poderia pagar bem menos. E é razoável, quer dizer, há famílias com baixa disponibilidade de renda, têm baixa capacidade de pagamento, vale a pena, em vez de eu cobrar uma coisa que eles não podem pagar, e começar a ter gato para todo lado. Gato de água, gato de eletricidade, gato tudo. De TV a cabo, etc. É melhor cobrar menos, mas garantir que há um pagamento regular e é bom para a família, porque Sim. também é um sentimento cidadão, você tem sua conta, você está legal, etc. E outras famílias com renda maior podem pagar um pouco mais, quer dizer, você pode mudar a estrutura de cobrança de forma a privilegiar as famílias de renda mais baixa. Então, e na medida que você universaliza, isso é fundamental. É mercado, né? Quanto mais gente participa do sistema e paga, menor o preço da tarifa. O preço da tarifa. O gato, na verdade, é uma forma de você passar para o outro o custo. A conta. Passar para o outro a conta. Você está numa mesa de bar e sai de fininho, a conta fica para quem ficou lá. Vai ter que pagar mais. É o exemplo triste do Rio de Janeiro da Light agora, né? Quase 40% de gato, é óbvio que nenhuma empresa consegue ficar em pé com isso. Claro, né? claro. Agora, Gessner, voltando aqui para a questão do saneamento, como a tecnologia vai ajudar a levar saneamento para municípios pequenos e muito distantes das capitais? Eu estou pensando naqueles estados grandes, como Pará, que tem grandes distâncias, Amazônia, assim, que tem enorme. Como é que é possível universalizar o saneamento e levar esgoto tratado, água tratada para esses lugares tão distantes? Olha, essa é uma questão chave e o saneamento em áreas rurais, em áreas mais distantes, é realmente muito importante. Você pensar, por exemplo, toda a nossa população originária, as comunidades indígenas, as comunidades ribeirinhas, pensando na Amazônia,
E, obviamente, no Brasil inteiro há comunidades assim, distantes, você precisa ter estratégias diferentes, né? No Brasil estatizado, onde você tinha, e também você tinha o interesse de obra, quer dizer, fazia grandes obras, grandes sistemas, e isso é que interessava, e também, muitas vezes, a empresa estatal tem uma cadeia de fornecedores, onde já está tudo arranjado e tem pouca competição. Nesse sistema, você, na verdade, enfatizou muito obra e um sistema convencional. Quando você introduz competição pelo mercado, alguém fala, bom, eu vou fornecer com um sistema compacto de esgoto. Eu não preciso ganhar dinheiro com a obra, eu vou ganhar dinheiro na operação, no serviço que eu vou fornecer. Uhum. Então, é um outro modelo de negócio. E quando eu tenho competição, se você não oferecer uma boa solução, o seu concorrente vai oferecer uma boa solução. E é importante que os municípios ou que as áreas metropolitanas possam escolher, se você não está fazendo direito, eu vou trocar por aquele. E o mecanismo para fazer isso é o leilão, naturalmente, onde as várias propostas vão aparecer. E há várias. Inclusive, houve na África, na Ásia e também na América Latina, um desafio de você oferecer soluções inovadoras, né? Soluções que possam realmente oferecer, por exemplo, um sistema para uma comunidade muito pequena, uma comunidade, às vezes você encontra no interior do Brasil e na Amazônia em particular, você encontra comunidades assim, com 1.000 pessoas, 500 pessoas, etc., que você pode oferecer um sistema compacto de esgotamento. Como é esse sistema compacto? Você, na verdade, é um sistema que, em vez de você ter uma grande estação de tratamento e toda uma estrutura de coleta dos domicílios e, a partir daí, para a estação de tratamento e o tratamento, etc., você, na verdade, tem o tratamento feito de uma maneira muito mais de forma muito mais compacta, assim, do tamanho mais ou menos de vamos imaginar, por exemplo, um container. No espaço de um container, para uma das soluções interessantes que foi desenvolvida no Centro Tecnológico de São José dos Campos, no espaço de um container você tem digamos, quase que uma máquina de tratamento de esgoto e, ao mesmo tempo, um aproveitamento dos gases do tratamento de esgoto, essencialmente metano, que você transforma para aquecimento ou para geração de eletricidade. Então, você dá uma solução, obviamente, digamos, é uma solução para uma pequena comunidade. Você não pode, digamos, isso para uma cidade de 50, 100, 200 mil habitantes. Mas você consegue atender aquela pequena comunidade com uma qualidade, com uma eficiência equivalente a uma grande estação de tratamento de esgoto, por exemplo, como a Barueri da Sabesp no estado de São Paulo, né? Então, essas soluções que vêm sendo desenvolvidas na Ásia, na África e no Brasil podem ajudar muito. E a participação do setor privado ajuda, não só do setor privado, pode ser uma solução pública também, mas ajuda na medida em que você tem competição. Então, assim, olha, eu consigo dar uma solução para aquela comunidade afastada, uma solução inovadora que pode resolver o problema daquela comunidade. Agora, Gessner, uma coisa importante, né, na questão ambiental, principalmente, é o reuso, né, de água e tal. Uhum. Isso você acha que vem com essa maior competição, com a conscientização? Como é que nós vamos utilizar de forma mais racional um bem que está se tornando cada vez mais escasso no mundo? Olha, eu acho que você tocou, Felipe, numa questão central.
do reuso, da água reciclada, né? Isso é sensacional. Eu até acho, e isso está... eu até acho que quando a gente fala água reciclada, até é melhor, porque o reuso dá a impressão que eu vou pegar e dar uma reusada, uma coisa assim meio de segunda categoria, né? E quando você, na verdade, pensa a economia, você deve pensar a economia de uma maneira circular, né? Então, você deve evitar simplesmente descartar um resíduo, mas valorizá-lo através do reaproveitamento. E é incrível a capacidade de fabricação de água reciclada. Então, é uma maneira revolucionária de você pensar a estação de tratamento de esgoto, que normalmente, Felipe, as pessoas pensam a estação de tratamento de esgoto como algo feio, fedorento, né? Eu tive uma experiência como presidente da Sabesp de que muitas vezes algumas cidades pediam, não, nós queremos uma estação de tratamento de esgoto e tal. Na hora que você escolheu o terreno para fazer a estação de tratamento de esgoto, não, not in my backyard, não aqui, do lado da minha casa, não quero. Porque também tem na verdade, uma noção antiga, ultrapassada da estação de tratamento, primeiro, como aquela coisa completamente separada da cidade. Você já tem muito mais harmonização da estação de tratamento com a paisagem urbana. Você tem muito mais tratamentos eficazes para o odor. Você não tem mais um odor que incomoda os seres humanos. E mais importante, você usa o efluente, que é o efluente do esgoto tratado, você transforma em água, novamente. E essa água pode ser para um uso mais básico de lavagem de rua, de lavagem de vagão do metrô, de vagão de trem, pode ser uma água para um uso industrial específico. Então, no estado de São Paulo, por exemplo, nós temos a maior empresa de água reciclada da América Latina, que é o Aquapolo Ambiental, uma parceria entre a Sabesp e a GS Nima, uma empresa cujo capital é preponderantemente coreano. Isso é fundamental para um polo industrial. Então, pode ser uma água voltada para a indústria. E veja como a gente pode ganhar. Porque como nós temos a tragédia da falta de esgotamento sanitário, nós vamos ter que construir muitas estações de tratamento. Se essas estações de tratamento de esgoto forem próximas a distritos industriais, esses distritos industriais terão muito mais segurança hídrica, porque numa estiagem, por exemplo, cada vez mais frequente com a mudança climática, isso pode ocorrer, pode ser desastroso, por exemplo, para um polo petroquímico, como é o caso do polo petroquímico do ABC, onde há fornecimento de água através do aquapolo ambiental. Depois, para o nosso agro, o Brasil é uma potência agro cada vez mais vulnerável aos extremos climáticos. A gente viu a estiagem que o Sul sofreu, como machucou a soja, como machucou o milho, e como pode machucar tantas outras culturas. Ora, se nós tivermos estações de tratamento de esgoto construídas, como uma na Itália, em Roma, por exemplo, construídas já voltadas para fornecimento de água para determinadas culturas da agropecuária, isso é fantástico, porque isso também dá segurança hídrica, valoriza o agro e atenua os ciclos que são gerados pelas variações climáticas em geral e, sobretudo, pelos extremos climáticos. Então, isso é uma grande oportunidade. Tanto é que a China tem 20% do seu esgoto tratado como água reciclada. Países como a Austrália, mais de 30%, Espanha, alguns países menores, então é quase que a totalidade. Bom, Israel, por razões peculiares, mais de 70%, Estados Unidos, 10%, nós temos 1,5%. A gente poderia ter muito mais, isso daria uma segurança hídrica, inclusive, para recarregar manancial. Quer dizer, é a economia circular, você pega o efluente,
trata, devolve para o manancial, usa, devolve para o manancial. Enfim, eu acho que é um caminho fantástico e a participação da iniciativa privada é fundamental para isso, seja pela tecnologia, seja por esse espírito animal do empreendedor de falar, eu vou dar uma solução melhor. E de novo, aqui não tem nenhum preconceito contra o investimento público também. Tem que unir, a gente precisa tanto investimento que a gente não pode descartar nada. E, no fundo, o ingrediente básico que leva a tudo que a gente está falando de água reciclada, de redução de perda, de novas soluções, é a competição, é a concorrência que foi ferida e quase ferida de morte pelo decreto do governo federal. É isso mesmo. Gessner, muito obrigado pela sua participação aqui no Panorama. E é isso, nós precisamos mais mercado, mais investimento privado para melhorar a qualidade do serviço público numa área que nós temos, infelizmente, uma posição vergonhosa no mundo. E o jeito de fazer isso, como o Gessner colocou aqui, é isso aí. É aumento da concorrência, é eficiência e é pensar no cidadão e não no corporativismo público. O Panorama fica por aqui. Até o nosso próximo programa, na próxima terça-feira, às 20 horas. Até lá!